you do to me. Oh. Tudo bem? Tudo bem, Débora. É um prazer, Tadeu, ter você aqui no programa Vitrine Plus para falarmos sobre um assunto assim bem pertinente. Precisamos falar desse assunto. Precisamos. Não é? Infelizmente, a gente vê muito todos os dias, está crescendo cada vez mais. É uma triste realidade, o suicídio. Sim. Então, a palavra é sua como psicólogo. Fique à vontade. Certo, Débora, obrigado por essa oportunidade de estar aqui no teu programa. Tá? Nós temos conversado em diversos meios onde atuamos, né, a respeito dessa necessidade muito importante de falarmos sobre esse tema. Exato. Que é um tema pesado, que é um tema difícil, Exato. que muitas vezes nos assusta, né, e acaba se tornando verdadeiros tabus, né, dentro das famílias onde isso acontece, nas empresas. E aí, na nossa insegurança, parece que fazendo de conta que não falarmos sobre isso resolve essa questão, né? E não é por aí. Mas não é a verdade, nós precisamos falar sobre esse assunto, sim. Vamos falar então de índices, a terapêutica, não é? A prevenção, a faixa etária. Por onde começamos? Certo. Nós temos alguns dados, né, no Brasil que são fidedignos, mas sobre a Organização Mundial de Saúde, tem trazido os rankings, né, dos países mais envolvidos. Hoje, nós estávamos, né, em 2015, que é o último censo que a OMS divulgou, já em 8º. Nós tínhamos saído de 10º para 8º. Então, hoje se acredita que nós devemos estar lá pela 6ª colocação em termos de país, de Brasil, né? No mundo, já em 2015, mais de 804 mil pessoas cometeram um suicídio. Calcula-se que hoje já passam de 1 milhão. Temos os países da Europa, Estados Unidos, que têm dados também mais fidedignos. No Brasil, né, nós sabemos que nem tudo é registrado, porque muitas vezes a cada um suicídio que é confirmado, 4 outros, às vezes, não são relatados. Ou acontece de outras formas, como na nossa prática clínica, por exemplo, temos recebido muitos relatos de pessoas que pegam o carro buscando a estrada para cometer essa forma de morte, né? E esses dados não são tabulados como suicídio. O Santa Catarina estava em 2º, passou a 3º, tem oscilado entre 2º e 3º, né? Rio Grande do Sul em 1º, né? Aqui pertinho de nós, uma triste realidade, né? Quanto à faixa etária, o que tem preocupado muito as entidades responsáveis disso, cada vez mais jovens, né? Na faixa ali, em torno de 18 a 29 anos, né? Já é a 3ª causa de morte no mundo, né? E sexo? Os homens. As mulheres cometem bem mais, em torno de 6 vezes mais são as tentativas feitas pelas mulheres. Tentativas. Isso, mas as mortes mesmo acabam ocorrendo com os homens pelos métodos usados, né? O homem vai utilizar geralmente o enforcamento, armas de fogo, enquanto a mulher utiliza mais substâncias tóxicas, né? Que muitas vezes podem ser socorridas a tempo. É verdade, é triste mesmo. E eu percebo assim, entre os jovens, essa tecnologia, esse meio que está se vivendo, como assim? É verdade, né? Nós percebemos hoje, né, o que o Bauman, né, o filósofo polonês, fala em seus livros, uma sociedade líquida, né? Muito volúvel em muitas questões. Então, essa tecnologia tão rápida faz com que a gente queira que nos nossos relacionamentos nós tenhamos a mesma velocidade, né? Percebemos no nosso trabalho clínico pessoas que sofrem muito porque mandam uma mensagem e se o namorado não responde em seguida, é o motivo já de uma briga, de uma crise. Então, pensa assim em velocidade em tudo, só que os relacionamentos não são dessa forma, né? Precisam ser construídos com bases sólidas. Como isso não é possível e esses jovens cada vez mais inabilitados para as questões emocionais. O contato, né, do olhar, do se tocar, enfim. Contato, a família, né, as questões, a família moderna, né, dificilmente se reúne ou senta uma vez na semana para ter uma refeição junto, é raro. Como os filhos passam muito mais no quarto e têm por companheiros o celular, os pais muitas vezes, está lá, não está incomodando, fica lá. E crises existenciais, vazios, sofrimentos psíquicos podem ir se caminhando, correndo cada vez mais e não se nota. Né? Até que a criança às vezes o jovem dá sinais, acaba cortando, se os pais não sabem, não descobrem. E são situações muito perigosas a respeito desse distanciamento que temos hoje uns dos outros. Né? Tadeu, solteiros, divorciados e viúvos. Sim.
Olha só. As estatísticas mostram que ter um vínculo familiar é uma forma de prevenção, está dentro das cartilhas, né? As pessoas separadas, viúvos, pessoas que moram sozinhas, aumenta bastante o índice de risco, né? Então são situações de risco morar sozinha, não ter um companheiro, uma companheira, não conviver em uma família. Olha só. E quanto às patologias, quais são as patologias assim mais evidentes você dentro da tua área? Como que você vê o suicídio relacionado às patologias? Muito bem, bem colocado. Hoje nós sabemos que a maior parte das pessoas, em torno de 80% delas, né, segundo as pesquisas, sofrem de algum transtorno psicológico ou psiquiátrico, né? Dentre elas, né, nós temos o transtorno bipolar, nessas mudanças de fase de bipolaridade, né, que traz um sofrimento muito grande, justamente no momento em que ele sai da fase depressiva, em que ele está melhorando, ele tem mais energia, que na fase profunda da depressão não tem. É ali o momento crítico. As pessoas que acometidas do transtorno borderline, né, é muito comum também, então está sempre na linha de borda de suas emoções. Vive com muita intensidade. Bem sucintamente. O borderline pode ser reconhecido nos meios em que vivemos, nas pessoas que nos relacionamos, sobre aquela pessoa muito intensa. Ela vive com grande intensidade tudo, né? O apego amoroso é muito intenso, a crise, a briga é muito intensa. E como ela vive nesse conflito, como que um queimar por dentro de si, emocionalmente, ela está nesse grupo de risco também. São a maioria das pessoas que se cortam, estão relacionadas a esse quadro patológico e muitas vezes nessas crises, né, acabam buscando algumas formas que às vezes nem é a intenção morrer, mas o suicídio acaba acontecendo. Era uma grande instabilidade emocional, né, e uma mudança muito rápida de um momento para outro. Alguma outra patologia assim que fica mais evidente? Temos o que chama muita atenção hoje, que também não queremos falar na nossa sociedade, são as adicções, principalmente os adictos em álcool. Os usuários de substâncias psicoativas também têm um índice bem interessante, bem alarmante a respeito de tentativas de suicídio e consumação destes, principalmente os usuários de álcool, dependentes de álcool. Dessa experiência que você tem dentro do teu profissional, alguma coisa assim que te chamou a atenção? Nos chamou a atenção uma coisa a respeito do sofrimento, né? E que nós vemos também bastante nos transtornos de afetividade, né? É verdade. Entendemos com a nossa prática, com tantas experiências de pessoas que ouvimos, temos procurado auxiliar, que na verdade a pessoa que comete o suicídio, ela não está querendo matar-se. Ela procura dor interior isso, é uma dor emocional muito intensa e o desespero dela, a busca dela é matar essa dor emocional. Né? Chamar a atenção para mim, olha para mim, olha aqui, eu estou sofrendo. Ela quer matar essa dor emocional, só que muitas vezes o entendimento dela é que matando o corpo, né, tirando a vida, ela vai matar essa dor. É assim que se busca, mas se ela tivesse nesse momento uma outra opção, unidade de apoio, de suporte, que pudesse mostrar a ela algo melhor, uma luz no fundo do túnel, isso seria uma opção interessante ao suicídio. Por isso que é tão importante os relacionamentos e nós notarmos, né, os sintomas dentro da família, né, das pessoas que nós relacionamos que estão entristecendo. Às vezes aquele aluno na sala de aula, o colega, começa a isolar-se, afasta-se do grupo, começa a sentar mais ao fundo da sala. Bullying e aí também. A gente acha, não, está com problema, deixa para lá. O bullying, né? Recebemos bastante adolescentes com relação a isso, muito, né? Que sofrem a respeito do bullying. São diversas as causas que trazem esse sofrimento. Agora, uma verdade só existe, nós não podemos desconsiderar. Então, se eu puder dizer algo para você que nos assiste, quando ouvir uma história de sofrimento, de alguém que te relata alguma coisa, valide esse sofrimento. O que é validar? Ouça, né? Tente imaginar, apoie, mas não desconsidere dizendo que isso não é nada. Só pelo fato de ouvir o outro, né? Esse outro já alivia essa dor também. Com certeza. De repente você não vai melhorar muita coisa, mas pelo fato de ouvir já alivia aquele outro. Sim. Né? Aquela dor do momento. Enfim. Verdade. Quais são assim, os sintomas que a família, os familiares, amigos, enfim, sintomas que eles podem observar? Ótima colocação. Não é difícil. A maneira que nós levamos a vida hoje nos bloqueia, mas não é difícil, né? O principal dos sintomas é a mudança de comportamento. Todo indivíduo que muda de comportamento, né, rapidamente, nas nossas relações familiares, de trabalho, de estudo, qualquer que seja,
é algo que tem que nos chamar a atenção. Em casa, por exemplo, é aquela pessoa, adolescente ou adulto, que antes era comunicativo e diminui as comunicações, o diálogo, que começa a não querer mais sair com o grupo, não faz as refeições juntos, muito tempo fechado no quarto, mudanças de horários, né? Questões relacionadas ao descuido, né? Não me cuido mais, o cabelo, a roupa que veste, um estado de desesperança que vai se instalando, né? Isso são sinais muito importantes que nós devemos prestar atenção. Sim, verdade. Quando eu falo assim em faixa etária, eu lembro muitas vezes também que a gente ouve falar as pessoas que ficam viúvas, solitárias, sozinhas em casa, pessoas com uma faixa etária bem avançada. Também, sim, não é, Tadeu? Este é outro grupo de risco que tem chamado a atenção da Organização Mundial de Saúde, no número de idosos, né, que tem cometido o suicídio também. Nessas questões entra muitas vezes a falta de um companheiro, da companheira, um olhar para trás, né, porque hoje as pessoas vivem mais, né, nós temos vivido mais. O apego às coisas da família e ao trabalho são motivações importantes, que depois de uma aposentadoria, muitas vezes as pessoas se sentem não válidas, né? Não são mais importantes para a sociedade. Eu tenho clientes que sofrem muito por estar aposentados e não acham justo o salário que recebe sem fazer nada. Tá? O alto índice, né, de insatisfação com aquela situação. Então, é um grupo de risco por esse sentido. E muitas vezes vem as doenças também, né? O diagnóstico de uma doença terminal, câncer e outras, muitas vezes traz esse desespero também, que levam essas pessoas a esse triste ato. É bacana assim quando a gente fala que a pessoa tem que ter fé. E é verdade. Sim, sim, verdade. Perante tudo isso. A fé é algo que ajuda muito as pessoas. Religiosidade. É um dos fatores de proteção. Nas cartilhas do Ministério da Saúde e da OMS, a religiosidade, a espiritualidade é um fator de proteção. Exato. Pessoas que desenvolvem isso têm algo a mais para pensar, né? A respeito disso. Será que realmente acaba tudo? Será que algo pode continuar, né? Ou busca a oração, busca os grupos religiosos, busca algum tipo de apoio que vai ajudá-la a mudá-la de pensamento. Vamos falar um pouquinho de terapêutica? Vamos sim. O que seria melhor nessa ocasião? Cada paciente é um paciente, cada fato é um fato. Esse paciente é individualizado, essa terapêutica. Explicando um pouquinho, então. Quando recebemos os clientes com essa situação, nesse quadro que está relacionado quase sempre a um quadro depressivo ou de não aceitação do próprio corpo, da sexualidade, ou tantas outras questões, ou em outros momentos por uma profunda rejeição em relações amorosas ou percas, né, de pessoas queridas, né? Muito está relacionado a isso. O primeiro passo sempre de qualquer terapeuta é o acolhimento, né? Uma escuta realmente de qualidade, em que nos mostramos abertos àquela pessoa, mostrando para ele que é muito importante o que ele nos diz, né? Muitas vezes as pessoas me dizem, você deve estar me achando uma louca, um louco. Não estou achando um louco, uma louca. É um olhar de um profissional. Isso, eu estou te ouvindo e pensando em onde estão os pontos que eu posso trabalhar em você para ajudar a diminuir o seu sofrimento. Então a terapêutica começa por um acolhimento verdadeiro, né? Realmente mostrar àquela pessoa que eu me interesso e não menosprezo a situação que ela vivencia, né? A partir deste momento, então, que há a construção de o que nós chamamos o vínculo terapêutico, que a pessoa se sente validada nos seus sentimentos, nos seus sofrimentos, nós vamos trabalhar o que nós chamamos na cognitiva comportamental com a psicoeducação. Trazemos a ela outras possibilidades, vemos outros campos de abertura e também outros significados àquilo que ela traz, porque normalmente ela está numa visão fechada e catastrófica. Exato, onde não consegue sair. Não consegue sair. Então, é uma ajuda, como se estivéssemos com essa pessoa, imaginemos metaforicamente que ela está num quarto escuro fechado, mas esse quarto tem janelas, tem portas, nós vamos abrindo essas portas e mostrando o mundo lá fora. Prevenção. A prevenção é algo muito importante também, né? Nós, para pensarmos em prevenção, temos que entender os sintomas, o que leva a isso, né? Se falamos que a desunião hoje das famílias e dos grupos, o próprio egoísmo dentro dessa tecnologia tão rápida nos separa uns dos outros, em termos de prevenção nós precisamos resgatar essas questões. A preocupação com os nossos familiares de tirarmos um tempinho para conversarmos, sabermos como essa pessoa passou o dia, como ela está, né? Então, o colega de trabalho, o colega de estudos, onde nós possamos ter esse olhar um pouquinho mais aberto. Mas hoje nos fechamos muito dentro do ter e não conseguimos mais avaliar o nosso ser, né? Nessa época agora, quando eu faço minhas palestras, muitas vezes eu pergunto, qual de vocês parou na frente de um IP para olhá-lo, admirá-lo?
Essa beleza que está agora, as azaleias lá na Luiz de Camões. E é bacana até, eu penso assim, pelo próprio caminho que você faz todos os dias, o que você apreciou nesse caminho hoje? Isso, que são técnicas. Ou muda esse caminho para apreciar outro. Isso. Enfim, é uma coisa tão simples e que faz um bem danado. Faz muito bem a nós, né? Nos ajuda. Eu tenho me especializado agora, estou em formações no curso de especialização em Mindfulness, né, que é a atenção plena relacionada aos processos de meditação, né, que o Oriente já nos trouxe. Sim. E trabalha justamente essas questões de podermos olhar para o céu à noite, ver uma lua nova, né, admirarmos essas coisas. Isso traz uma prevenção também a nós. Exato. E aos nossos relacionamentos, porque as pessoas passam a ser importantes para nós. Não só alguém que nós temos que alimentar, pagar o colégio, ou vesti-lo, ou dar algo aos nossos filhos, às nossas pessoas, mas sim alguém que nós precisamos dar do nosso tempo, da nossa afeição. É verdade. Vimos nos noticiários muitas coisas tristes. E realmente essa semana foi catastrófico. Falando um pouquinho desse episódio, né, em Las Vegas. Sim. E nós trazemos um outro momento existencial, né, em que nós presenciamos grupos radicais dentro de suas ideias, né, quando nós nos entendemos como donos da verdade, e aí estamos afiançados ainda por um poder religioso, né, que nos sustenta, onde aí o medo da morte já não existe mais, e sim uma idealização daquilo que pode ser feito, né. Não vemos mais as pessoas de novo, vemos o ideal filosófico ou religioso, e o que nos importa é chamar a atenção para a nossa causa, né. Pensamos que é isso que favorece atos tão tristes como esse que nós vemos, porque se entende que qualquer método que for utilizado para o bem da causa, né, é válido. E as pessoas, de novo, né, são peças de um xadrez e não seres que merecem a nossa compaixão. Né? Não vivemos a fraternidade, né? Ou seja, o vínculo de irmãos. Tadeu, a cada dia a gente vê aqui na nossa região também muitos casos. É algo preocupante, né, também, né, em Lages as estatísticas mostram que as mortes por suicídio já estão superiores às mortes por homicídio. Né? Nós temos oscilado entre 8, 12, 14, conforme o ano, conforme as situações, mas tem aumentado. Né? E isso que nós não computamos as tentativas, que são muito maiores que os meios, né? Os órgãos de saúde têm dificuldade de tabular isso, né? Que são muito grandes também. Temos um contexto social ainda bastante conservador, né, que conflitua muitas vezes com essas questões de uma abertura das novas juventudes, né, das novas gerações, que traz também grandes sofrimentos, mas acredito que não estamos muito distantes da ideia, daquilo que envolve o mundo hoje, que o principal elemento é a indiferença ainda, é a fragilidade dos nossos vínculos afetivos. É verdade. O Ministério da Saúde tem um índice assim, que aumenta 12% ao ano, o índice de suicídio. E eles querem que em 2020 diminua para pelo menos 10%. Sim. Como você entende? Qual é a prevenção, então, em relação a tudo isso? Ótimo. O que temos falado em outros lugares e espaços que é nos dado quando falamos sobre essa temática, né? Primeiro, né, tirar isso como um tabu social. Falarmos, sim, precisamos falar sobre essa situação. Não sobre os casos que ocorrem, mas sobre a situação que nos envolve, né? Pensamos que isso pode ocorrer envolvendo principalmente a academia, né? Temos no curso em que trabalhamos, na universidade em que trabalhamos, na Uniplac, temos trazido isso para a discussão, tanto para os alunos como nas semanas acadêmicas, em outras situações. E é necessário trazer à tona? Com certeza, e penso que um trabalho mais amplo envolvendo as escolas, por exemplo, já fomos chamados em escola para trabalharmos esse assunto. Em outras, né, alguém lá, orientador educacional, nos convoca, mas diz que a diretora é contra, porque não quer falar sobre isso, né? Então achamos que dentro das escolas, né, e nos centros comunitários também dos bairros, que se levasse isso para a discussão dentro dos centros comunitários, ou seja, chegar a essa população, né, e trazemos esses assuntos para discutirmos e pensarmos numa forma de nos relacionarmos com isso. E penso que conhecê-lo, não podemos nos prevenir daquilo que desconhecemos. É verdade. Né? Então o esclarecimento nos ajuda muito nesse sentido. Ainda é tudo, não é? Sim, sim. E a gente vê assim que a família desse suicida, ela também fica doente, ela também precisa de um novo olhar, de acolhimento. Com certeza. Pós-fato.
Sim. As estatísticas mostram que a cada uma pessoa que comete suicídio, ela envolve no mínimo 6 outras pessoas, né? Se ela estiver ligada a uma associação religiosa, educacional, como o exemplo que tivemos triste ontem, envolve muito mais pessoas, pode envolver um estado todo, um Brasil todo, um país, né, em relação a essas questões. Então, são situações realmente que nos trazem grande preocupação em relação a esses assuntos. Um recado final, então. O bate-papo não é pertinente, temos que falar realmente. Um recadinho final a quem está nos assistindo. Nos faz lembrar de algumas falas, de alguns textos relacionados principalmente ao comunismo, que dizia que aconteceu com o vizinho, com o amigo, com outro, nunca foi comigo, foi comigo, então eu não me importei. Até que um dia vieram e me buscaram, né? Você que nos ouve, né? Talvez isso esteja muito próximo de você. Talvez esteja em alguém muito próximo que você ama muito. Talvez esteja em você mesmo, né? Então, a abertura a isso, a falar dessa situação, a buscar uma ajuda, né? Se não conseguimos falar sobre esses assuntos, busquemos alguém que possa nos ajudar, né? Auxílio de um profissional. Isso, auxílio de um profissional que possa nos auxiliar a aliviar a nossa tensão, a nossa dor, a trazer um novo significado, como também aquelas outras pessoas que nós amamos, que são caras a todos nós, né? Precisamos dar atenção, isso enquanto há tempo, né? Um novo olhar. Com certeza. Muito obrigada pela atenção, de disponibilidade de vir aqui, de conversar. Alguma coisa que eu não falei, de repente, você gostaria de acrescentar neste assunto? Eu acho que concluímos, então, trazendo um outro tabu que muitas vezes é falado a respeito dessas situações. Ela só quer chamar a atenção. Quem não faz, tá? Isso são mitos e situações extremamente perigosas. Cuidar. As pessoas que falam, que comentam sobre isso, que fazem perguntas relacionadas a esse assunto, estão dentro do grupo de risco. Sim, quem fala, faz. Quem já tentou uma vez, os índices mostram que há grande chance de tentar outra vez. Então, por favor, desconstrua isso, né? Dê atenção a quem lhe pede. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado também. What you do to me, oh, it's what you do to me, oh, it's what you do to me, oh, it's what you do to me, what you do to me, oh. Então, obrigada, né, por ter, Débora, de ter vindo falar com a gente de um assunto tão importante, de um assunto que infelizmente ainda é tratado como tabu na sociedade, que é falar sobre o suicídio, né? Então, hoje em dia ainda se fala de que falar do suicídio faz com que as pessoas pensem nisso e acabem provocando, né? Mas a gente sabe, com estudos, de que é importante que as pessoas sejam orientadas, que as pessoas sejam atendidas, escutadas e acolhidas nesse momento de sofrimento. Então, ninguém vai provocar ou pensar no suicídio se realmente ela não estiver num sofrimento intenso, né? Então ela vai precisar de uma atenção, de uma escuta nesse momento, né? Uma situação que acontece muito na nossa região, né? Essas pessoas que tanto tentam suicídio, infelizmente às vezes acabam conseguindo provocar, né? Então, é importante que as famílias estejam atentas, né, aos comportamentos de isolamento. Ainda se tem aquele mito de que quem fala que vai se matar não se mata, isso é um mito, né? É importante que quando a pessoa fala alguma coisa, estou com vontade de acabar com a minha vida, não tem mais por que eu viver. Então, são situações de que as pessoas que estão no convívio dela têm que ficar atentas, né, orientar e tentar levar essa pessoa para um atendimento, para uma escuta, para que ela possa ser atendida de uma forma integral, para que realmente evite que ela cometa o suicídio. Aqui no município de Lages, a gente tem 3 programas de saúde mental, né, que são os CAPs, e todos eles atendem essa demanda de saúde mental, específico também tentativa de suicídio, né? Então, a gente tem o CAPs infantil, que fica ali na Aristiliano Ramos, atende crianças de 0 a 18 anos incompletos, e é um público que a gente possa imaginar, não existe criança e adolescente que tenta suicídio. Tem sim,
né? A gente até alguns meses atrás aí a gente teve falando bastante sobre automutilação, né? Sobre um jogo que apareceu aí na internet, mas que a gente realmente tem uma demanda que a gente tem que dar uma atenção, que são essas crianças e principalmente adolescentes, né? Que provocam automutilação, que têm ideias suicidas, e a gente precisa dessa atenção, então, que são esse público do CAPS infantil, né? A gente tem o CAPS AD, que fica ali na Correia Pinto, que atende homens e mulheres acima de 18 anos que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, né? E que nesse público também a gente tem um índice, né, que é um índice grande de pessoas que têm essa ideação suicida, né? Até porque com o uso recorrente de substâncias, a pessoa pode desencadear um outro transtorno mental, ou às vezes, devido ao uso, se afastam da família, a família às vezes exclui, então eles acabam também tendo essas dificuldades e esse pensamento suicida, e a equipe vai estar sempre dando suporte nessas situações, né? E a gente tem o CAPS 2, que fica lá no bairro Pisani, né? Que é o CAPS que é um pouquinho mais retirado da cidade, e a gente atende homens e mulheres acima de 18 anos com transtornos mentais graves, né? Que realmente precisam do aparato de atendimento mais específico. E lá também a gente tem essa demanda de pessoas que têm ideias suicidas, né? Então, esses três componentes da rede da saúde mental, todos os três têm equipes capacitadas, né? Equipes prontas para estar atendendo essa demanda de tentativas de suicídio e ideação suicida, né? Então, assim, dentro dos programas de saúde mental, é uma coisa comum, né? É uma coisa que a gente acaba tendo que lidar no dia a dia, e a gente vai estar fazendo tanto orientação e tanto acolhimento e apoio para essa pessoa que está com essa ideia suicida, assim como a gente também vai estar fazendo orientação para as famílias, vai estar chamando a família para esse tratamento, para a família poder orientar e auxiliar, né, naquele momento de dificuldade. E a presença da família nesse momento é muito importante, né? Então, o profissional nem sempre vai conseguir estar as 24 horas por dia junto com essa pessoa, mas a família vai ter que auxiliar e tentar dar esse suporte. Então, ainda falando do CAPS, né, é importante esclarecer a população que os 3 CAPs a gente atende de porta aberta, como a gente diz, que é a demanda livre. Então, a qualquer momento, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, a pessoa que está passando por esse problema, a família, né, que tem alguma dúvida, pode procurar o programa. E a qualquer momento do dia vai ter sempre um técnico, né, da equipe disponível para fazer esse acolhimento. O que é esse acolhimento? Então, a qualquer momento que essa pessoa chegue, ou até mesmo a família chegue, essa pessoa vai fazer uma escuta qualificada, vai fazer uma orientação, né, vai realmente ver se o que essa pessoa está trazendo se trata de uma questão de ser tratado dentro do CAPS. E daí já vai estar agendando, então, uma avaliação a equipe multi, até mesmo com o médico, se for necessário, né? Então, é importante dizer para a população que os CAPs estão à disposição, né? Para essa primeira escuta, para essa primeira orientação e encaminhamento para o que for necessário num segundo momento, tá? Outro ponto que é bem importante a gente estar falando, existe a notificação, né, de suicídios e tentativas de suicídio. Até agora, na próxima semana, a equipe aqui da Vigilância Epidemiológica vai estar fazendo uma capacitação com todo o público da saúde, então englobando unidade de saúde, os programas dos CAPs, os hospitais do município, porque toda essa demanda de pessoas que têm a ideia suicida ou que realmente provocaram o suicídio, elas têm que ser notificadas para que a gente possa ter um número real dessas pessoas que realizaram esse ato, né? Então, da importância de que o hospital, digamos, um adolescente que fez a tentativa foi encaminhado para o infantil, né? Então, lá no infantil vai ter que ser notificado que esse adolescente tentou realizar o suicídio. Os CAPs vão estar fazendo essa notificação, as unidades de saúde, né? Então, a importância de que toda a rede saiba da importância disso, né? Então, agora na próxima semana vai estar sendo feita essa capacitação geral com todos os componentes da rede,
para que a gente possa, né, daqui a alguns meses ter um número que seja um número real. Então essas notificações já vêm sendo feitas, né? Só que a gente sabe que não é um número muito real, porque nem todos os componentes da rede já fazem essa notificação. Então, a partir dessa capacitação que vai ser feita, a gente quer que daqui a alguns meses a gente tenha um número exato, né, de pessoas com tentativa de suicídio no município. Acho que é importante que a gente sempre tenha espaços para estar falando da saúde mental, que é uma área que geralmente não se tem muita abertura, né? Mas é importante que a gente possa estar abordando essa situação e esse assunto na mídia, né? E se colocando à disposição, né, para as pessoas que assistem. Às vezes a pessoa que assiste tem algum conhecido, um familiar, um amigo que possa estar passando por essa tristeza grande, por estar passando por algum momento de dificuldade, de que realmente às vezes relatou essa ideia suicida, essa ideia de acabar com a própria vida, e dizer que no município temos esses programas que vão dar suporte nesse momento difícil, né? E que é um momento de que a pessoa precisa de muita atenção, de que a pessoa precisa de ser acolhida, ser escutada, né? E uma escuta qualificada, onde a pessoa vai ser orientada a respeito desse momento difícil que ela está vivendo. Então, obrigada pela disponibilidade, né? Estamos disponíveis aí para estar falando sobre os programas, falando sobre os nossos atendimentos, né? E a população em geral também, né? Se quiserem conhecer os programas, se quiserem buscar um auxílio, uma orientação, né? A equipe está sempre disponível para estar orientando e prestando informações a respeito. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é uma doutrina esclarecedora. Ela é também muito consoladora, mas quando nós falamos sobre o suicídio, é uma questão bastante forte e é bastante comprometedor em termos espirituais, porque o suicídio, nos índices altos como vem se apresentando, né, cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio no mundo. Isso é um índice bastante alarmante. Mas a doutrina, como tem o seu aspecto consolador, ela vai promover e promove a orientação e o esclarecimento a todas as pessoas que a procuram. Em todos os veículos de comunicação hoje, nós podemos acionar os conhecimentos a respeito do suicídio e nós vamos ter como nos orientarmos a respeito disso, porque o suicídio, ele é um crime horrendo e é necessário que a gente fale desta forma. É um crime contra a sua própria natureza humana, já que nós recebemos a vida de Deus, então só Deus pode nos tirar a vida física, já que a imortalidade do ser é um componente da nossa criação. Quando Deus nos criou, já nos criou imortais. Então, por mais que a pessoa deseje destruir a própria vida, ela não logrará êxito com isso. Porque se ela realiza um ato infeliz desse, no momento de crise, no momento de desespero, problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas mentais, problemas graves de obsessão, porque todo o ato de suicídio, por detrás dele, nós vamos encontrar uma chaga espiritual muito grande, problemas de obsessão graves. Então, quando a pessoa deliberadamente toma a decisão de tirar a sua própria vida, achando que o seu problema ficará resolvido, ela vai muito cedo, após o ato, compreender que não só não diminuiu a dor, como ela triplicou. Então, por isso que a doutrina espírita chama muita atenção para essa questão do suicídio, porque os problemas não serão solucionados através de uma morte trágica, repentina, e o espírito sofrerá. Não podemos deixar de falar que as sensações do corpo, toda a sensação, toda a agressão que nós
venhamos a cometer contra o nosso próprio corpo, ele ultrapassa a forma física e vai para o corpo perispiritual. Então, o espírito fica de alguma forma marcado, e quando ele vai plasmar um novo corpo numa reencarnação, numa vida futura, geralmente aquilo que ele fez de agressão em si mesmo fica condicionado a um corpo doente, um corpo com defeitos graves, se foi um tiro na cabeça, se ingeriu venenos letais, de alguma forma ele comprometeu o organismo. Então, de maneiras que sempre que a gente pensa em destruição de si próprio, que a gente possa compreender a bondade de Deus nos dando a vida. E se trazemos hoje problemas difíceis de serem resolvidos, é necessário nos aconselharmos com alguém. Podemos fazer uma terapia, que é uma coisa muito importante de ser realizada nesses momentos de crise. Procurar uma casa religiosa. Não precisa necessariamente ser uma casa espírita, mas uma casa a qual a gente se afinize a um aspecto religioso e possamos lá receber o amparo, a assistência. E é um trabalho que a Casa Espírita realiza com muita insistência, porque quando as pessoas nos procuram para o atendimento fraterno, que é um trabalho que realizamos em nossa Casa Espírita, no Operário da Caridade, nós temos o cuidado quando fazemos essa abordagem, e se a pessoa está passando por um problema muito grave, é necessário que nós possamos mostrar as consequências de um ato tão covarde, porque as pessoas dizem que tem que ter coragem para tirar a sua própria vida. Não. Na verdade, é um grande ato de covardia. Estamos fugindo de um problema que não vamos fugir. Porque no momento em que cometermos esse assassinato contra nós mesmos, nós vamos nos deparar com uma vida estuante, uma vida que continua com dores, com sensações de todos os problemas que nós já carregávamos dentro de nós. Então, a doutrina espírita, como consoladora, já o disse, ela promove ou ela propõe para aqueles que a aceitam, que se console compreendendo que todas as dores, todas as vicissitudes da vida, todas as dificuldades são passageiras e que nós temos que ter coragem, bom ânimo, alegria de viver, procurar recursos os mais variados para sair daquela crise desesperadora que o leva muitas vezes a cometer este ato doloroso de agora e para o futuro. Allan Kardec, então, abordou esta problemática. Nós vamos encontrar lá no Evangelho, no capítulo 5 das aflições, nós vamos encontrar a orientação necessária. Vamos encontrar também no livro Céu e Inferno, uma outra obra da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que vai nos falar sobre suicídios. Vai falar sobre as penas e as consolações. Vai nos dizer que é possível nos sobrepor a todas as dores que acomete a nossa alma, porque para tudo há uma resolução. E se nós trazemos os problemas mais variados, já foi por conta, muitas vezes, da nossa conduta. Quando queremos cometer um ato tão desatinado desse, muitas vezes também viemos com a questão da vingança, porque queremos fazer aqueles que convivem conosco sofrer e cometemos um ato desse tão grave. Dito isso, a doutrina espírita nos inspira que todo o mal que queremos causar aos outros é a nós mesmos que causamos. Então, é necessário que nos aproximemos mais de Deus, que deixemos de lado o materialismo, que é uma coisa que nos afoga, que nos sufoca e que é o grande, muitas vezes, destruidor de vidas da atualidade. Então, quando nós temos a possibilidade de nos amparar
vamos buscar o recurso necessário, porque para todas as dores, como já disse, há sempre uma solução. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus, confiemos que estamos sempre acompanhados de benfeitores, de espíritos luminosos que nos amam profundamente e que nos desejam triunfo, alegria, êxito na vida. Então vamos confiar mais no bem e deixarmos de lado o mal, que é isso que toma corpo em nossa mente, em nosso espírito, no momento de desespero. Deus é muito bom, justas são as suas leis e toda a ação terá uma reação. Eu agradeço, finalizando e dizendo: a perspectiva para o futuro é de alegria. Confiemos nisso e procuremos o caminho da paz, da serenidade, da tranquilidade. Muito obrigado. Oh, it's what you do